Olá, gente! A aula de hoje, mais uma vez, vai abordar a temática sobre secreções do sistema gastrointestinal. No entanto, a abordagem de hoje será sobre secreção biliar e secreção intestinal. Então, nesse primeiro momento, vamos falar da secreção biliar e no próximo sobre secreção intestinal. Então, vamos lá. Bem, a secreção biliar também é conhecida como bile. E a bile, ela é produzida e secretada pelo fígado, pelas células do fígado conhecidas como hepatócitos. Com relação ao armazenamento da bile e sua concentração, quem vai ficar responsável é a vesícula biliar. Então, continuamente, a bile ela vai ser produzida e secretada pelo fígado. E no período interdigestivo, essa bile ela vai ser armazenada e concentrada nessa vesícula. Só uma observação, que durante o período interdigestivo, aquele período que corresponde aos movimentos promovidos pelo plexo migratório mioelétrico, vai ocorrer a secreção de conteúdo por parte da vesícula biliar, ok? A sua secreção diária é normalmente entre 600 e 1000 ml. Trata-se de uma solução isotônica em relação ao plasma sanguíneo, isso em qualquer momento, quer seja a bile hepática, quer seja a bile vesicular. Tem um pH alcalino de 7,8. Funções. Então vamos lá, são duas. A primeira, ela vai estar relacionada aos processos de digestão e absorção dos lipídios. Então, como é que isso vai acontecer? Graças à presença dos ácidos biliares. Esses ácidos biliares, eles vão ajudar a emulsificar as grandes partículas de gordura em partículas diminutas, cujas superfícies são atacadas pelas limpases pancreáticas. Então, a função dos ácidos biliares é como a de um detergente biológico, fazendo com que as gotículas de gordura elas sejam fracionadas mediante o processo de motilidade intestinal. E com isso, com essa redução da área de superfície, as limpases elas podem atuar de uma forma efetiva, desdobrando aí as gorduras que estão presentes nesse ambiente, no caso, formando uma micela composta. Segundo ponto, auxilia na absorção dos produtos finais da digestão das gorduras através da membrana mucosa intestinal. Devido à natureza anfipática dos ácidos biliares, ocorre a formação, como eu falei previamente, dessas estruturas, as micelas. Então, a bile ela funciona como uma solução micelar e ela garante que isso aconteça e propicia que os produtos da digestão possam assim ser encaminhados até os enterócitos e os enterócitos possam absorver esses produtos. E quais são esses produtos? Os ácidos graxos de cadeia longa, cadeia média, monoglicerídeos, colesterol e outros lipídios, ok? A segunda função serve como meio de excreção de diversos produtos do sangue, como a bilirrubina e o excesso de colesterol. Então, são essas as duas funções. A primeira função de digestão e absorção dos lipídios e a segunda função, a excreção de diversos produtos do sangue. Anatomia fisiológica da secreção biliar. Então, a gente vai ver mais adiante que existe a secreção hepática e a secreção vesicular da bile, né? Então, nós vamos ter esses dois tipos de bile, a hepática e a vesicular. Na hepática, nós vamos contar com uma série de etapas que vão ser responsáveis pela sua síntese e excreção. A primeira etapa, ela vai acontecer no hepatócito e também nos canalículos biliares, certo? Essa secreção ela é conhecida como secreção inicial da bile,
Nos hepatócitos vai ocorrer a secreção de ácidos biliares, colesterol, fosfatidilcolina, bilirrubina conjugada e xenobióticos, que são substâncias químicas estranhas ao organismo. E nos canalículos vai ocorrer a secreção de água, glicose, eletrólitos, e aí vamos observar a importância do cálcio, glutationa, aminoácidos e ureia. Na segunda etapa, a gente viu que a primeira etapa contamos com os hepatócitos e os canalículos, né? Temos essa secreção inicial da bile. Na segunda etapa, vai acontecer o quê? A modificação dessa secreção inicial por meio de um sistema de ductos, que são conhecidos como ductos, que é anterior aos ductos biliares terminais. Então, esses ductos eles vão modificar essa bile de secreção inicial, promovendo a absorção de aminoácidos, da ureia, vai ocorrer a hidrólise da glutationa, liberando aminoácidos que serão também absorvidos. Então, o que vai ficar aí são os produtos da secreção dos hepatócitos e alguns produtos, principalmente os eletrólitos dos canalículos biliares, ok? Então, lá nos ductos biliares terminais vai ocorrer uma outra modificação, que é conduzida pela secreção adicional de solução aquosa de bicarbonato de sódio. Sim, aqui vou colocar até o sódio também aí presente. Essa secreção ela será realizada pelas células epiteliais dos ductos, mediante estímulo apropriado. Então, quem é que vai ser responsável por essa secreção adicional aqui de bicarbonato de sódio e água? O hormônio gastrointestinal secretina, certo? Então, a secretina vai estimular essas células epiteliais dos ductos a secretar bicarbonato de sódio e água. Isso vai promover o quê? O aumento do volume inicial da secreção biliar, certo? Esse aumento pode chegar de 100% ou até mais, certo? O volume inicial. E aí, uma vez ocorrida essa modificação, essa secreção biliar ela vai ser conduzida até o ducto hepático, do ducto hepático até o ducto biliar comum, que é um ducto bem com comprimento considerável, né? Tem aí de 0,5 a 1,5 centímetro de diâmetro e 7 centímetros de comprimento. Desse ducto pode ocorrer dois destinos. A bile pode ser lançada no duodeno, isso no período digestivo, ou então ela pode seguir a segunda via, que é a de armazenamento, que vai ser promovido na vesícula biliar. Então, a secreção biliar vai ser conduzida até o ducto cístico e, em seguida, armazenada na vesícula biliar, ok? A figura 1 ilustra a anatomia funcional do sistema biliar. Esse sistema ele vai ser constituído pelo fígado, que está aqui não representado, mas está indicado, que drena a secreção biliar por meio dos ductos hepáticos direito e esquerdo até o ducto hepático comum e deste até o ducto biliar comum. Também percebam a participação do ducto cístico e também da vesícula biliar. No período digestivo, o esfíncter de Oddi ou esfíncter da ampola hepatopancreática, ela vai estar relaxada, fazendo com que a secreção seja conduzida até o duodeno. No período interdigestivo, essa estrutura ela se encontra contraída, ok? E a vesícula biliar, ela vai encontrar-se em um estado cuja pressão vai favorecer o seu enchimento. Então, a pressão no interior dessa estrutura está baixa e, consequentemente, vai ocorrer o seu enchimento, até porque o esfíncter da ampola hepatopancreática vai estar em estado tônico, ok? Bem,
Também nós vamos contar aí com o duodeno participando dessa estrutura, bem como o íleo terminal e a circulação enterohepática, sendo responsável aí também na constituição desse sistema. Funções da vesícula biliar. Então, aqui nós temos as 3 funções principais dessa estrutura. O armazenamento da bile, então a forma piriforme da vesícula biliar o volume que ela consegue reter, que é aí em torno de 30 a 60 ml, colaboram para esse seu armazenamento. A outra função vai ser de concentração da bile, onde processos absortivos, principalmente de águas e certos íons, vão ser conduzidos pelas células que revestem essa estrutura e, em seguida, a sua ejeção, que vai ser promovida pela musculatura existente nessa estrutura. Então, histologicamente, a bile ela é constituída por 3 túnicas. A de epitélio de revestimento, vamos chamar de mucosa, a muscular e a adventícia. Então, esse epitélio de revestimento vai ser responsável pela modificação da bile por meio da sua concentração. Então, vai promover os processos de absorção, ok? E a ejeção vai ser promovida por essa camada muscular que está constituindo a estrutura da vesícula biliar. Sim, com relação à ejeção, nós vamos contar com algumas substâncias reguladoras que vai promover essa função, ok? Armazenamento e concentração da bile na vesícula biliar. Bem, então o volume máximo de bile armazenada por essa estrutura é de 30 a 60 ml. Então, percebam que durante o período interdigestivo, essa estrutura ela consegue comportar até 450 ml. E com os processos absortivos, conseguir reduzir esse volume até, no máximo, aí, 60 ml. Já no período digestivo, nós temos aí a secreção de 500 ml aproximadamente, que vai dar um total, no fim das contas, de um volume aí de cerca de 950 a 1 litro. É variável, como eu disse. Com relação aos eletrólitos absorvidos pela mucosa da vesícula biliar, nós temos a água, o sódio, o cloreto e outros eletrólitos menores. Os constituintes orgânicos que serão concentrados são os sais biliares, o colesterol, lecitina e bilirrubina. Da secreção biliar, os sais biliares eles correspondem a cerca de 50% da constituição, ok? Mostrando aí a importância dessas substâncias no processo de digestão e absorção dos lipídios. A causa da absorção na vesícula biliar vai ocorrer por meio de transporte ativo de sódio através do epitélio, seguida pela absorção secundária de cloreto e água e outros constituintes. Já com relação à bile armazenada, ela vai ser concentrada por cerca de 5 vezes, porém esse valor pode ser bem maior, chegando aí a 20 vezes. Composição da bile. Então, na figura 1, nós temos a composição da secreção biliar, ou seja, da bile hepática e da bile da vesícula biliar. Então, os componentes orgânicos, eles serão concentrados. E alguns componentes inorgânicos, como o sódio e o cloreto, e o bicarbonato também, não vamos esquecer da água, serão absorvidos pela mucosa do epitélio que reveste essa estrutura, ok? Já com relação ao cloreto e cálcio, a gente vai perceber aqui uma elevação na concentração. Então, vamos lá. Então, percebam aqui a concentração da bile na vesícula biliar, que a tendência é essa, é se concentrar, enquanto outros componentes inorgânicos têm a tendência, de diminuir a sua concentração.
e isso acaba favorecendo a concentração da bile nessa estrutura. Esvaziamento da vesícula biliar. Quando é que isso vai acontecer? Quando os alimentos gordurosos ingeridos chegam até o duodeno. Agora, vale aqui colocar uma observação que antes disso já ocorre secreção biliar. Lembram lá da fase cefálica e fase gástrica, que acontece tanto na secreção salivar quanto também acontece na secreção gástrica, mediante a ação da acetilcolina, da mesma forma vai acontecer aqui. É uma medida protetiva também para a chegada do quimoácido no duodeno. Então, essa secreção inicial, que não é nada volumosa, ela é sutil, vai garantir justamente a proteção dessa região. Da mesma forma acontece com a secreção pancreática, viu, gente? Ela também vai ser secretada na fase cefálica e na fase gástrica, promovendo a proteção do duodeno para a chegada do quimoácido. Se dá por contrações rítmicas da parede da vesícula biliar, com relaxamento simultâneo do esfíncter da ampola hepatopancreática, ou esfíncter de Oddi, como já foi falado previamente, isso acontece no período digestivo. A colicistocinina, ela vai ser responsável pela estimulação potente do esvaziamento da vesícula biliar e sua liberação para o sangue é estimulada pela presença do alimento gorduroso no duodeno. É a chegada desse alimento rico em lipídios que vai estimular a secreção desse hormônio gastrointestinal, ok? E é ele que vai ser o promotor potente da contração da parede da vesícula biliar. Vai atuar lá nos músculos lisos que estão presentes nessa estrutura, fazendo com que esses músculos se contraiam ritmicamente. A acetilcolina, ela é liberada pelas fibras nervosas do nervo vago e sistema nervoso entérico também, estimulando com menor intensidade o esvaziamento da vesícula biliar. A figura 2 ilustra a secreção hepática e esvaziamento da vesícula biliar. Então, vamos lá. Então, a gente viu que a colicistocinina via corrente sanguínea, trata-se de um hormônio gastrointestinal, vai causar a contração potente da vesícula biliar e também vai promover o relaxamento do esfíncter de Oddi. A vesícula biliar, ela vai armazenar a bile e vai concentrar até 15 vezes esse conteúdo. A secretina, que também é um hormônio gastrointestinal que vai ser secretado pelas células mediante a presença de quimoácido, como a gente viu, né? Cai na corrente sanguínea e vai atuar nas células dos ductos, promovendo a secreção de bicarbonato de sódio e água, como foi falado. Os ácidos biliares via sangue estimulam a secreção parenquimatosa, ou seja, como ocorre reaproveitamento dos ácidos biliares que serão reabsorvidos lá no ilho terminal, cai na circulação enterohepática, então são esses ácidos biliares que vão ditar a produção por parte dos hepatócitos. São esses ácidos que vão inibir os hepatócitos de secretarem novos ácidos biliares. E quando é que esses hepatócitos vão produzir novos ácidos biliares? Quando não ocorre essa captação de ácido biliar por parte dos hepatócitos. Isso acontece muito no período interdigestivo, ok? Essa nova produção de ácidos biliares. A estimulação vagal causa contração fraca da vesícula biliar, promovida aí pela acetilcolina. E a estimulação nervosa simpática, noradrenérgica, né, vai promover efeito contrário, ok? Vias biosintéticas dos sais biliares.
Os sais biliares são produzidos diariamente pelos hepatócitos para atender a perda diária que ocorre mediante a excreção fecal. Então, o valor de sais biliares que é perdido diariamente é de 0,2 a 0,6 gramas por dia. Esse valor ele precisa ser reposto e é esse o valor diário de síntese por parte dos hepatócitos. Então, tudo começa com o colesterol, que é a molécula precursora. Esse colesterol advém da corrente sanguínea ou são sintetizados pela própria célula, pelo próprio hepatócito, ok? Ocorrendo isso lá no fígado. Então, o que é que acontece? Esse colesterol vai ser utilizado para a síntese de ácidos biliares primários, que são dois, o ácido cólico e o ácido quenodesoxicólico. Esses ácidos, eles vão fazer parte da bile e vão ser secretados lá no intestino delgado. Lá no intestino delgado, as bactérias intestinais vão converter esses ácidos biliares primários em ácidos biliares secundários. Ou seja, o ácido cólico vai ser convertido em ácido desoxicólico e o ácido quenodesoxicólico vai ser convertido em ácido litocólico. Esse ácido litocólico, ele é citotóxico. Assim, o ácido litocólico, ele vai ser sulfatado e com isso ele vai se tornar mais solúvel, certo? E diminuindo aí a sua citotoxicidade, ok? Então vamos partir para o próximo slide. Formação dos sais biliares. Então, como vimos, né, o colesterol é a molécula precursora, vai dar origem ao ácido cólico e ao ácido quenodesoxicólico. No entanto, no interior dessa célula vai ocorrer um processo de conjugação, ou seja, a glicina e a taurina vão se ligar a esses ácidos biliares, formando ácidos biliares glico e tauro conjugados. Essa conjugação permite que esses ácidos eles se tornem mais solúveis em ambiente aquoso, ok? Uma vez excretados, esses ácidos biliares conjugados, eles vão se associar aí ao sódio, né, formando os sais biliares. Então, aqui são produzidos diariamente cerca de 6 gramas, né, justamente para repor aquela perda que eu falei para vocês, a perda por excreção fecal, ok? Com relação à perda por excreção urinária, o valor ele é bem baixo, é menor que 0,5 miligramas por dia, ok? Com relação à secreção biliar, ela é de 12 a 36 gramas por dia. Lembrando que sempre vai ter o retorno venoso que é responsável pela reciclagem ou reutilização desses sais biliares, né? Então, 95% da secreção ela é reciclada, ok? A figura 5 trata da estrutura e os sítios de produção dos principais ácidos biliares primários na bile. Na parte inferior da figura, a conjugação do ácido cólico com a glicina ou taurina. Então, aqui nós temos a molécula precursora, o colesterol, que vai dar origem aos ácidos biliares primários, e aqui é ilustrando o processo de conjugação com a glicina e taurina, e como eu falei, acaba facilitando essa conjugação, acaba permitindo que essas moléculas se tornem mais solúveis em ambiente aquoso, né? Garantindo aí a sua associação com o sódio, né? Formando os sais biliares, né? Que vai compor aí a bile. Funções dos sais biliares na digestão e absorção de gorduras. A primeira tem ação detergente sobre as partículas de gorduras dos alimentos, ou seja, vai ter uma função emulsificante. A presença dos sais biliares garante que essas partículas elas tenham a sua tensão superficial reduzida
e mediante a motilidade intestinal vai ocorrer o fracionamento dessas partículas, fazendo com que as lipases pancreáticas atuem de forma efetiva sobre elas. A segunda função ajuda na absorção de ácidos graxos, monoglicerídeos, colesterol e outros lipídios pelo trato gastrointestinal por meio da formação de micélulas compostas hemisolúveis no quimo. Então, na intimidade do enterócito com o lúmen, existe uma camada aquosa, como a gente viu, existe uma camada de muco que impossibilita das moléculas de lipídios adentrarem essa camada e serem absorvidas pelos enterócitos. Então, para sanar essa dificuldade, a presença das micelas semissolúveis garantem o encaminhamento desses produtos da digestão lipídica para essa região em contato com os enterócitos e possibilitando assim a absorção desses produtos, ok? Da digestão lipídica. E só para reforçar, então garantem justamente ultrapassar essa barreira de muco, como a gente viu, que é bem hidratado, possibilitando que os produtos da digestão sejam entregues até os enterócitos. É isso. Na ausência de sais biliares, até 40% das gorduras ingeridas elas são perdidas nas fezes, sob a forma de esteatorreia, ok? Circulação enterohepática dos sais biliares. Então, aqui nós vamos falar como é que acontece essa reciclagem de sais biliares. Então, os sais biliares no intestino delgado, eles são absorvidos, caem na corrente sanguínea, através da veia porta, e retornam novamente ao fígado, onde são reutilizados. Com relação ao processo de absorção que acontece no intestino delgado, ela pode ocorrer por difusão na porção inicial desse segmento do trato gastrointestinal ou por transporte ativo lá no íleo distal. Esse transporte aqui ativo no íleo distal é o que é mais significativo, certo? Nos processos absortivos. Aqueles sais biliares que não forem absorvidos, eles são encaminhados para o segmento seguinte, lá para o cólon, onde podem ser eliminados sob a forma de fezes ou são convertidos em ácido ursodesoxicólico, no caso aí do ácido quenodesoxicólico, certo? Por bactérias do cólon, ok? E aí eles podem ser reabsorvidos nessa região. Bem, então, a veia porta leva ao fígado, né? Esses produtos, né, no caso os ácidos, os sais biliares, que são entregues aos hepatócitos por meio dos sinusoides hepáticos. Então, cerca de 94% dos sais biliares são reaproveitados e secretados novamente na bile. Lembrando que alguns autores colocam 95%, ok? As pequenas quantidades de sais biliares perdidas são repostas por síntese pelos hepatócitos, como a gente viu anteriormente. E a quantidade de bile secretada pelo fígado diariamente depende da disponibilidade de sais biliares na circulação enterohepática. Um ponto interessante aqui de colocar, que não tem nada a ver com a circulação enterohepática, mas que eu acabei lembrando, é que a secreção da bile ela é lentificada quando o indivíduo ele faz a ingesta de de alimentos pobres em gorduras. Se o indivíduo ele faz a ingesta de alimentos ricos em gordura, então a intensidade do fluxo tende a aumentar, do fluxo de secreção. É biliar, viu, gente? No total, são cerca de 17 vezes que os sais biliares passam por esse circuito antes de serem eliminados nas fezes. O papel da secretina no controle da secreção biliar, como vimos anteriormente.
Então, tem efeito estimulador na secreção da bile, promovendo uma secreção volumosa. A sua secreção vai ser estimulada pela presença de quimoácido no duodeno e atua nas células epiteliais dos canalículos e ductos biliares, promovendo a secreção aquosa rica em bicarbonato de sódio. Secreção hepática do colesterol. Então, os hepatócitos também vão ser responsáveis pela secreção diária de colesterol. Então, o colesterol proveniente do plasma sanguíneo ou sintetizado por essas células vão ser eliminados na forma de sais biliares, né, e vão contribuir aí na formação de micelas ultramicroscópicas em solução coloidal, juntamente com a lecitina. A lecitina ela garante a formação dessas micelas com o colesterol. E se a gente tem aí um desbalanço da proporção de colesterol e lecitina, nós vamos ter, principalmente de lecitina, se eu tenho uma redução aí desse fosfolipídio, o que é que vai acontecer? A tendência é que esse colesterol ele se precipite e com isso ocorra a formação de cálculos biliares. Na vesícula biliar, os sais biliares e a lecitina se concentram proporcionalmente ao colesterol, mantendo-se em solução. E isso é o que garante a não formação de cálculos biliares. Na clínica, vamos falar um pouco sobre a litíase biliar, que consiste na formação de cálculos na vesícula biliar. Existem dois tipos de cálculos biliares, os cálculos de colesterol e os cálculos de bilirrubina. Os cálculos biliares de colesterol, eles são formados quando o colesterol se precipita na vesícula e forma pequenos cristais, os quais crescem para formar grandes cálculos. Com relação às causas dos cálculos biliares de colesterol, decorrem de alterações das relações entre colesterol e outros lipídios devido à hipersecreção do colesterol, à hipossecreção de sais biliares ou fosfolipídio ou combinação dessas causas. Também pode ser decorrente de diminuições de motilidade da vesícula biliar, estase biliar. Os promotores de hipersecreção de colesterol. Indivíduos que apresentam obesidade vão ter essa hipersecreção. O uso de contraceptivos orais também promovem a hipersecreção. O hormônio estrogênio também. Idade avançada, a perda súbita de peso e fatores genéticos. Então, todos esses fatores aqui acabam contribuindo para a hipersecreção de colesterol. A causa dos cálculos biliares de bilirrubina vão ser promovidos pela infecção de certas espécies de bactérias, como a Escherichia coli, que são produtoras de uma beta-glicuronidase que desconjuga a bilirrubina, a qual, sendo solúvel, se precipita. Os sintomas: dor episódica na região epigástrica, cólica biliar, isso quando acomete, o ducto cístico. O indivíduo ele pode apresentar ou não icterícia. Quando essa icterícia ela está instalada, isso decorre da obstrução da árvore biliar, principalmente do ducto colêndoco, né? Então, numa nota aqui, 2/3 dos pacientes, eles não vão apresentar sintomas associados. O tratamento consiste na colicistectomia, nos casos dos pacientes sintomáticos, e as consequências da colicistectomia é a incapacidade do organismo de produzir uma bile concentrada e de secretá-la de modo coordenado quando a refeição entra no duodeno. Isso acaba contribuindo aí com uma menor capacidade de tolerância a uma refeição gordurosa. Figura 4, formação dos cálculos biliares. Então, as causas para a ocorrência de cálculos biliares decorrem da absorção excessiva de água da bile,
da absorção excessiva de ácidos biliares da bile, excesso de colesterol na bile ou inflamação do epitélio, ok? Então percebam que esses cálculos eles podem se formar tanto na vesícula biliar quanto no ducto cístico, como também pode ocorrer a formação nos ductos hepáticos direito ou esquerdo. Se porventura acontece em apenas um, não compromete a função de secreção da bile, ok? Já quando ocorre no ducto hepático, há comprometimento da secreção e também quando ocorre no ducto biliar comum, é preocupante porque acaba comprometendo aí, dependendo do local, principalmente no colêndoco, acaba comprometendo a função também pancreática, né? Uma vez que a secreção vai ficar comprometida e o pâncreas pode até sofrer autodigestão e, como a gente viu, não é uma situação muito interessante, porque pode levar o indivíduo à morte ou até mesmo à insuficiência hepática.